Mensagem que salva. Eu quero convidar você então agora para lermos a Bíblia, você em casa também que nos assiste, em João, Evangelho de João, capítulo 9, versículos 35 a 41. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém. Meus amados, o texto, como eu disse, ele não começa no versículo 35, ele começa no capítulo 9, versículo 1, onde Jesus cura um cego de nascença. E este ato de Jesus, este milagre de Jesus, feito por Jesus, trouxe um choque para aqueles que conheciam a estrutura da lei e conheciam todo o histórico de Israel, porque se cria e era observado por todos que para curar alguém, ou um cego de nascença, ou ressuscitar alguém, só aconteceria se essa pessoa fosse o Filho de Deus. E Jesus faz estes sinais. E nós estamos diante de um deles, que é justamente Jesus expressando diante de todos a cura deste cego de nascença. Nós já conhecemos a história, você não leu agora, mas eu vou citá-la aqui, você conhece. Jesus chegou perto desse homem e na conversa com ele disse assim: você quer ser curado? E ele: quero. E nessa conversa ele disse assim: vou fazer algo, disse Jesus consigo mesmo. Cuspiu no chão, tomou daquela terra com cuspe, fez um lodo, que nós chamaríamos de quê? Lama ou barro, e passou nos olhos desse homem. Por acaso cuspe cura? Lama cura? Barro cura? O que está em voga não é o que Jesus usou para curar. Porque em outro momento alguém tocou nas vestes de Jesus e foi curado. Em outro momento Jesus apenas disse à pessoa: eu quero que fiques curado. A pessoa ficou curada. Em outro instante Jesus toca a pessoa e esta pessoa está curada. As pessoas ou o ser humano se prende justamente àquilo que lhe é palpável, aquilo que ele pode ver. E então montam-se doutrinas que Jesus ou Deus só age se você fizer dessa maneira ou daquela maneira. Deus age quando Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer e por meio de quem Ele quiser. Mas não quer dizer que Deus faz o que nós queremos. Deus faz o que Ele quer. E com um objetivo pessoal. O objetivo pessoal não é daquele que vai ser curado, é de Deus. O propósito é de Deus. Nós não fomos salvos porque nós melhoramos. Nós fomos salvos porque Ele quis nos salvar. E Ele tem um objetivo comigo e com você. Ainda que você talvez não veja, não entenda no momento, mas é justamente o fato de ser igreja. E eu sei que quando a gente fala isso, você diz assim: ah, pastor, mas eu já sou igreja há tanto tempo. Meu amado, nós não estamos aqui para dizer, sou da igreja presbiteriana há tanto tempo.
Nós estamos aqui para repensarmos e pensarmos a cada dia o quanto temos vivido do evangelho que recebemos. Este é o chamado do cristão, para que celebremos o que Deus fez em nós, a fim de que os outros possam ver a pessoa de Jesus sobre a nossa vida. Quando você vive assim, é possível que você inicialmente não saiba onde você está sendo bênção e na vida de quem. Mas por servir ao Senhor, a semente do Evangelho e da vida de Deus é esparramada, é espargida, é semeada através do seu viver. E pessoas são abençoadas através da caminhada ao seu lado. Por isso que a Bíblia diz, vede como andais, vede qual o seu procedimento, porque qualquer coisa que fazemos, nós estamos sendo sempre observados. E talvez você diga, não, eu sei que Deus me observa. Não, não estamos falando só dele nos observando. Nós somos, e eu estou repetindo Jesus, nós somos luz para o mundo. Nós somos sal para a terra. E a luz, ela é enxergada, ela é vista, porque ela é colocada onde ela pode ser vista. E aqui eu gostaria que você gravasse isso, não perdesse isso de vista. Cristão não consegue se esconder, porque quem o coloca para que a luz seja vista é Cristo. É o Espírito Santo que em você está. Não tem como ser agente secreto de Deus. Não, aqui eu estou passando incólume, ninguém me vê, e aqui eu estou disfarçado. Não existe isso. Quando você acha que você não está sendo percebido, Deus ainda chega alguém perto de você e diz assim, eu não te conheço lá de Londrina? Eu não te conheço de tal lugar? Porque Deus quer conosco vida. Vida. Deus tem me dado uma oportunidade esse ano que é de rever pessoas de 20, 25, 30 anos, e eu revi esse pastor Pablo com 71 para 72 anos. A esposa dele chama-se Claudete. Foi minha professora na escola dominical. E ela é professora desde os 13 anos de idade na igreja. Sabe qual a crise que ela tinha em ser professora da escola dominical? Deus, eu estou aqui dando aula, mas eu dou aula para os baixinhos, para os outros que vêm aí, e eles só aceitam a Cristo depois lá com o Pablo. Eu não vejo eles aceitarem Jesus comigo, eu não sou esse instrumento. E Deus foi tratando com ela, e hoje pela manhã, no café da manhã, ela deu um testemunho que eu reparto com os irmãos. Ele disse assim, irmãos, Deus me curou desse pensamento, dessa ideia, quando Ele me mostrou quantos e quantos homens Deus levantou, começando com a minha aula, tão pequena e tão simples inicialmente, mas foi ali que a semente foi plantada. Não há serviço no reino de Deus que seja em vão. Não há semeadura da palavra que volte vazia. Nós estamos juntos semeando o amor de Cristo ao mundo. Ame. Ame. Por isso nós cantamos hoje, iniciando este culto, qual é o princípio de Deus em Cristo? Amor, amor e amor. O que Ele quer com a igreja? Que a igreja ame. Ame a quem? O seu próximo como? Porque Deus é amor. E quando nós olhamos Jesus na vida deste cego de nascença, nós encontramos este Jesus que, olhando para a situação deste homem, estende da sua graça, do seu amor e cura este cego de nascença.
Se você virar a página, talvez na sua Bíblia, lá no versículo 13, você vai encontrar que os fariseus ficaram muito bravos porque Jesus curara este homem. Bravo porque este homem não poderia ser curado, porque dia de sábado está sendo desobedecido, né? Tinha que guardar o sábado e esse Jesus está pervertendo a lei. E eles chamam este cego para interrogatório. Sentam o cego diante deles. O ex-cego, né, agora já vê, está curado. E eu gostaria que você pudesse observar algumas perguntas e algumas respostas nesses versículos. Veja bem, versículo 15. Eu estou andando em João capítulo 9, versículo 15. E então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver, ao que ele lhes respondeu. Aplicou lodo, vamos ler juntos? Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me. Você acreditaria nisso? Ele aplicou lodo aos meus olhos, eu fui lá, lavei-me e agora estou vendo. Entra na sua cabeça isso? Humanamente não, na deles também não. E eles começaram um debate, dizendo assim, esse homem está mentindo. Isso ele está inventando. Mas vamos seguir adiante nesse interrogatório e vamos descobrir a verdade. Alguns dos fariseus então diziam, vamos ler o 16, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode? Eu gostaria que você entendesse que qualquer um que compreenda Jesus e o chamado de Deus e o que Deus fez na vida de cada um através de Cristo e do seu sacrifício, vai entender claramente que não se compreende a obra de Cristo, humanamente falando, e com as percepções humanas. Nós compreendemos o que Cristo faz, o que Deus faz, o que o Espírito Santo realiza quando nos aplicamos a compreender espiritualmente o que Deus está fazendo. Porque as ações de Deus, as realizações de Deus, elas são loucuras para aqueles que não conhecem a Cristo. É loucura. E quando este homem explica, ainda que ele dissesse toda a verdade, e ele não estava falando toda a verdade, irmãos? Estava ou não? Ele repetira o que acontecera com ele. Mas eles não aceitavam, porque a visão deles é como é que nós chegamos a achar uma falha neste homem chamado Cristo. Nós precisamos imputar-lhe uma falha. Com essa falha nós temos como levá-lo a interrogatório, a um julgamento, e nós podemos parar com essa história deste homem que está pervertendo a nossa aldeia e o nosso povo. Então eles continuam dizendo assim, vamos chamar os pais deste homem. Irmãos, quando nós não estamos andando com a verdade, quanto mais passo se dá nessa direção, mais vexame se passa. Pior fica. A história piora sobre a vida deles diante de todos. Eles chamam os pais daquele homem que era cego de nascença. E se você puder, acompanhe aí comigo. Diz assim, no versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego. E agora eles já estavam duvidando que aquele homem fora cego de nascença. Não, isso aí deve ser uma doença que deu nele, aí o lodo resolveu tudo. Mas chamaram os pais, veja lá. E agora via, eu estou no 18. Enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. Enquanto não lhe chamaram os pais e interrogaram. É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Foi a pergunta desses fariseus para os pais. E eu gostaria que você lesse comigo a resposta dos pais. Vamos juntos? Não, não está aí não. Isso.
21? Você está no 21? No 21, então. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também. E aqui eu gostaria que você lesse esse final. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Nada mais estavam dizendo de, por que vocês nos chamaram, se o nosso filho tem maioridade? Ele responde por si, perguntem para ele. Nós não sabemos o que aconteceu, ele não está debaixo do nosso cuidado, mas ele tem a vida dele. E a vergonha se torna pior. Mas quando eles retornam para perguntar àquele que fora cego, eles dizem, nos diga a verdade. O que é que aconteceu na sua vida e como foi? Então chegamos no 24. Então chamaram pela segunda vez, vamos ler juntos, o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem... E vamos lá para a resposta. Ele retrucou. Resolvam vocês, doutores da lei e fariseus, se ele é pecador ou não. Eu não sei. O que eu sei é que eu era cego. E a forma que Jesus me curou foi, ele fez lodo, eu lavei os olhos e agora estou enxergando. Tudo isso que nós estamos passando, queridos, é para nós voltarmos, e revendo aqui, é para nós voltarmos ao princípio que Jesus chama a sua igreja. Jesus não chama a igreja a explicar, a fazer o homem ou o ser humano entender que ele é Deus. Jesus nos chama a viver esse Deus que em nós habita. Quando nós tentamos e buscamos explicar com o nosso intelecto de todas as maneiras possíveis, para que a pessoa possa entender, talvez ela até consiga entender, humanamente falando, as letras e as ideias que você explicou, mas se Cristo não iluminar a mente dessa pessoa, ela continuará nas trevas. Ela pode até dizer, eu entendi, eu sei onde está na Bíblia, eu compreendi como Deus fez e que Deus ama. Mas se Cristo não nascer na vida dela, e se ela não nascer em Cristo, ela ainda não entra no reino dos céus. Às vezes nós queremos fazer as pessoas mudarem de convicção. E Cristo chamou a sua igreja para viver a convicção que recebeu. Não é para mudar os outros. Porque quando nós tentamos mudar os outros pela nossa força, nós nos tornamos intransigentes, chatos, pegajosos, insuportáveis. Eu não estou falando de você, estou falando de nós. Fica aquela pessoa que quando o amigo vê, fala, vixe, rapaz, lá vem, de novo. De novo. Mas quando você vive o amor de Deus, as pessoas olham para você e dizem, lá vem aquele cara que é gente boa. Lá vem aquela pessoa com quem eu gosto de bater papo, que me faz bem. Irmãos, é assim com cada um de nós. A pessoa de Cristo em nós nos traz paz com Deus. E nós não fomos chamados a fazer guerra contra o mundo. Nós fomos chamados a levar o Evangelho. Quem salva o homem, quem transforma o homem, é Deus, é Cristo. Na pessoa do Espírito Santo, este Deus vai agindo, convertendo pessoas. Eu sei que quando você lembra da sua conversão, primeira coisa que você lembra é, mas um dia eu aceitei Jesus. E é verdade. Porque antes disso ele moveu em nós que o aceitássemos. Ele nos acordou do sono da morte e nos trouxe para a vida.
antes, para que nós pudéssemos declarar que Ele é o Senhor da nossa vida. Meus amados, não existe maior privilégio do que ser este instrumento de Deus na vida dos outros. E você recebeu este privilégio. Se você diz assim, eu sou de Cristo, cada atitude, cada palavra, cada gesto, cada olhar, cada comportamento seu deve refletir essa pessoa que está em você. Porque o Espírito Santo habita em você. Para que o mundo possa ver e dizer, eu preciso que isso aconteça comigo também. E eu gosto muito de ver isso, queridos. Eu venho de uma família, pude encontrar a família, uma parte dela, nesse fim de semana. E até as pessoas que eu nunca convivi da família, eu ouço uma frase repetida. Todo mundo que chegava falava assim, então você é o Daniel, filho da tia Clarinha? Sou. Sua mãe foi uma bênção na minha vida. Sua mãe foi uma bênção na minha vida. Sua mãe mudou a minha vida e a minha concepção de família quando eu a conheci. Sua mãe foi instrumento para que eu pudesse desejar viver em família. Alguns já me conhecem, outros talvez não. Talvez você diga assim, mas você se deu bem porque você nasceu num lar evangélico. Eu não nasci num lar evangélico, queridos. Meu pai não tinha nada com Deus. Mas minha mãe tinha. Todas as pessoas que eu disse foram abençoadas passaram por essa casa. Mas viram nela vida de Cristo. Então não importa se seu lar tem turbulências, se ele tem lutas, isso faz parte da vida. Importa é como você que é cristão se comporta. Qual é a sua atitude? Porque é isso que Deus vai usar. É a sua vida, é o seu comportamento. Eu já disse aqui algumas vezes, e repito, terminando esse ponto da história. Embora meu pai fosse uma pessoa com vidas duplas, com lares e mais lares por onde ele passava, minha mãe nunca transmitiu os traumas que ela e as lutas que ela carregava com meu pai para que eu as vivesse. Todas as vezes que eu ouvi minha mãe dizer do meu pai, eu ouvi o seguinte: honra teu pai, porque esse é o mandamento de Deus. O que você diria, mulher, de um marido que depois de você tivesse 5 mulheres e ainda viesse dormir na sua casa? Você diria aos seus filhos, honra este homem? Ou você diria, esse homem não presta? É aqui que o cristão é visto. É visto justamente porque as atitudes dele diferenciam de todas as outras. Ele não permanece naquilo que o mundo vê. Ele caminha naquilo que Deus deseja dele. Por mais difícil e por mais impossível aos olhos dos homens que possa parecer, aí está a vitória. Meu pai faleceu em 2010, eu nunca odiei meu pai. E nunca fui desonrá-lo. Mas não é porque eu sou bom. É porque esse foi o ensino recebido. Honra
o seu pai. Ele é seu pai. Então honre-o. Isso nos dá uma nova maneira de viver. Porque esse é o chamado de Deus. Terminando, olha o que Jesus conversa com este homem então ao final. Jesus teve 2 encontros, 2 momentos distintos com este homem. O cego de nascença. Inicialmente para curá-lo. Depois do momento que ele passara no Sinédrio, depois que ele esteve, com os fariseus e respondeu a todas as perguntas, de novo Jesus conversa com ele. E a conversa que Jesus faz agora é diferente. Muitas vezes alguém diz assim, não, Jesus já tinha tido esse momento e ele tinha sido curado, então ele estava bem, já estava aos pés de Jesus. E ele diz assim, veja bem no versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-lhe perguntou, e qual é a pergunta? Crês tu no Filho do Homem? E ele diz, versículo 16, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele estivera com Jesus, recebera a cura que Jesus fizera, ele estava sendo abençoado por Jesus, mas ainda não conhecia Cristo. Isso, irmãos, deve nos chamar a entender que viver Cristo é o passo que provoca, ou é o ato que provoca a sede no mundo. Quando você vive Cristo, o sal que você é, ou que Deus faz com que você seja, vai provocando sede. A ponto da pessoa te dizer, eu preciso de água, eu preciso desse Cristo, eu preciso deste que transformou a sua vida, eu preciso desse que mudou a sua história. Quem é este homem? E então Jesus diz assim, você está conversando com ele. Eu sou o Filho de Deus. E logo, em seguida, versículo 38, ele diz assim, então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Termino aqui. A atitude daquele que se encontra com Cristo é de adoração e de serviço, queridos. Não é de senhorio. É de estar em obediência ao que Deus quer, o tempo todo. Não estou dizendo sendo infalível, mas a Bíblia nos chama a obedecermos e quando falharmos, pedirmos perdão e seguirmos. Porque Deus realiza em nós este renovo de vida para que o mundo conheça, para que o mundo veja. Mas o espelho do céu para o mundo sou eu e você. Para que as pessoas vejam Cristo, elas precisam também olhar para nós e ver Cristo em nós. Eu tenho certeza que você já se lembra, e quando você olha aqui, quase todos nós, eu vou pegar até o irmão João Lemes aqui. Irmão, o senhor foi para a igreja porque o senhor achou a igreja um local legal? Não. Quem foi a pessoa? Ah. Você vê que Deus sempre usa quem? Muito bem, ia para a missa. E Deus? O senhor falou, eu vou sim, amigo. Está aí. E quantos de nós aqui poderíamos dizer assim, fui para a igreja porque o amigo chamou, fui para a igreja porque o meu pai, ou o tio, ou a tia, ou uma pessoa próxima, se dispôs a dizer, vamos comigo. Mas é alguém que vai marcando a sua vida, é alguém que anda nesse companheirismo. Viver o cristianismo é andar nesse companheirismo.
Nós somos falhos, queridos, mas o Senhor em nós cumpre essa obra para a qual Ele nos chamou. Nós somos apenas os instrumentos. Como Ele diz, o vaso de barro, que em si mesmo não tem valor, mas que carrega o tesouro mais valioso da face da terra e de toda a história e de todo o mundo. Nós temos Cristo Jesus no nosso viver. Mensagem que salva.